Glória a Deus. Que Deus assim abençoe a cada um de nós. Senti-lo sempre ao nosso redor, né? Sempre bem perto de nós. Mais do que perto, dentro de nossos corações. É onde Deus habita, né? Ele está mais próximo de nós do que a nossa própria roupa, né? Que assim então Deus esteja em cada vida, em cada coração, guardando, alimentando, dirigindo os passos, nos conduzindo para toda a eternidade, né? Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, meus irmãos, a leitura da palavra de Deus para nós nesta manhã encontra-se no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 39 ao 43. Diz assim: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. E respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Todos na mesma condição. Louvado seja Deus. No livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Muito bem, meus irmãos, olhar para dentro das Escrituras e poder aprender de Deus é o que cada pessoa precisa, cada ser humano. Sabendo que todos nós somos pecadores, como afirmou o apóstolo Paulo, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, Paulo também disse em Romanos capítulo 5, versículo 12: Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. Então, sabendo que o pecado original destituiu o homem da glória de Deus, ou seja, separou o homem da presença de Deus. Agora, através de um homem, este foi Adão, Adão que foi criado por Deus, e então, ao ouvir a sua esposa, dar atenção no que ela deu atenção, tornou-se participante do pecado, entrou na mesma condição que Eva tinha entrado. Então ele pecou, e assim então isso se passou a todos os homens, disse o apóstolo Paulo.
a morte, a separação. Então todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, destituídos da presença de Deus, destituídos de um companheirismo, né, de um diálogo, de uma aproximação. Então é isso que o pecado causa ao homem, essa divisão. Então, sabendo que o pecado dura há 6 milênios, desde a queda de Adão, o pecado vem provocando mortes, destruições, coisas ridículas temos visto acontecer ao decorrer de todos os tempos, coisas terríveis. Ainda que aconteça e acontece grandes coisas, parece que nada desperta a consciência do homem. Até muitos ainda dizem a falta de amor, a falta de Deus. E muitas vezes ainda dentro daquela condição. A pessoa, ao dizer isso, ela deve estar muito cheia de Deus, né? Dando um testemunho da graça, da redenção, do amor de Deus. E muitas vezes não é o que acontece, porque de repente encontramos as pessoas que dizem isso, fazendo julgamentos, condenando os outros, e isso se torna então um anticristianismo, não é verdade? Que então a graça de Deus que nos é oferecida possa descer em nosso coração, nos dando sabedoria espiritual para uma verdadeira vida espiritual, verdadeiramente vivificada por Deus. Porque sem Deus, sem o Senhor em nossas vidas, estamos todos na mesma condição e precisamos ser cuidadosos, porque muitas vezes então não percebemos que estamos na mesma condição do outro. Os olhos estão tapados. Talvez a nossa consciência, a nossa inteligência nos coloca melhor do que os outros, eu sou melhor, né? Como vemos muitas pessoas expressar, eu vou para o céu, eu sou bom, eu faço caridade, eu não maltrato ninguém, não discuto com ninguém, não falo mal de ninguém. Mas esses méritos não colocam ninguém no céu, sem um arrependimento, sem tomar Deus, sem buscar Deus. E então continuam todos na mesma condição. Então, olhando para esse quadro da crucificação de nosso Senhor Jesus, estando ele no madeiro, e a sua direita e a sua esquerda, de ambos os lados, ali estavam homens condenados, tal qual como o Senhor Jesus estava condenado, ali pagando o preço da condenação. A diferença entre o Senhor Jesus e os dois, que o Senhor Jesus, ele estava sendo condenado por uma inocência, por um crime não cometido, por um delito não feito, mas ele estava então ali representando a mim e a você, tomando os nossos pecados e delitos, cumprindo a palavra de Deus, sendo julgado e subjugado pelos nossos pecados, conforme
está escrito em Isaías 53, para que então nele possamos também alcançar a mesma condição. Não a condição agora de julgamento, de condenação de cruz, mas a condição que ele propõe a cada um para ter a salvação, para ser perdoados os pecados. Então ali, a porta de entrada, o lugar de refúgio, o nosso esconderijo, a nossa eternidade. Mas ele estava na pior condição, julgado por uma pena de morte, onde era a pena máxima de um grande pecado. E então era onde encontrava aqueles dois ladrões. Então um ladrão à direita, o outro à esquerda, sofrendo a mesma condenação. Então, estando Jesus e os ladrões na mesma condição, Deus na condição de pecador. Então, como muitos tentam tirar proveito, só quer algo a seu favor, então assim é o ladrão da esquerda, o qual disse: se tu és o Filho de Deus, desça da cruz, salve a ti mesmo, salve a nós também. Então o outro repreendeu. Nós estamos na mesma condição, na mesma condenação. Nós estamos recebendo os que os nossos atos merecem, pois nós fizemos o mal, mas este não fez mal algum. Então, da esquerda tirando proveito e o outro reconhecendo a sua posição. Então, no versículo 39, que diz: um dos malfeitores estavam pendurado, blasfemava dele. Blasfemar é insultar, provocar. Então ele estava provocando, querendo tirar proveito. Se tu és o Cristo, salve a ti mesmo e a nós. Ele só queria ser liberto daquela cruz, daquele castigo. Então devemos aprender que os atos cometidos por cada um individualmente, a nossa vida individual, ela pertence a Deus. Sem o Senhor Jesus estamos todos na mesma condição. E sabemos que a condição final é estar ressurreto diante de um trono de julgamento, onde os atos de nossa vida vai responder. Como que é um filme que você toma e abre aí na sua internet, na sua televisão, no seu receptor. Você quer algum filme, vai lá, busca e abre aquele filme. Então, diante do trono de julgamento se abrirá o filme da nossa vida, o filme da sua própria consciência, a nossa inteligência. Como você lembra de tantas coisas, desde a meninice até o dia presente, você pode lembrar de coisas boas e coisas ruins que fizemos. Então isso vem à nossa memória, muitas coisas não lembramos, mas diante do trono de julgamento a nossa mente não falhará. Virá à nossa mente tudo o que nós vivemos nesta vida humana, todos os nossos feitos. Não importa a bondade, a caridade, talvez o não adulterar,
não estar lidado ou dados a vícios e coisas, mas também não teve Cristo, que é a vida eterna. Então, diante do trono, todos diante da mesma condição de julgamento, cada um sendo julgados pelos seus próprios atos. É a condição humana, e não há religião também que vai favorecer o homem. Não vai adiantar dizer: Senhor, mas eu pertencia à grande igreja católica, à grande igreja assembleia, batista, metodista, eu pertencia à mensagem do profeta. Isso não adiantará nada se não tomamos Deus, se nós não obedecemos Deus, se não cremos em Sua palavra, não somos posicionados, ainda estamos na condição de pecador e de ser julgados pelos nossos atos, mas olhando para Ele que sofreu a condenação da morte, para tirar a morte de sobre nós e nos dar a oportunidade de conhecer esta riqueza. E a maneira de reverter esta situação é também a mesma condição para todos. É o arrependimento, é arrepender-se dos pecados, é ser batizados em nome do Senhor Jesus para o perdão dos pecados, sermos perdoados e então sermos julgados pela palavra de Deus, isto é, ouvir a voz de Deus, aplicar em nosso coração, ter um novo nascimento. Um novo nascimento é ter uma vida nova, é perder a prática, os costumes da carne, os quais são invejas, porfias, bebedeiras, glutonarias e uma série destas qualidades que são frutos da carne. Frutos da carne, nada mais, nada menos do que frutos do pecado que foi colocado no homem pelo pecado original, onde tirou o homem da presença de Deus, o qual deixou todos na mesma condição. Mas teremos uma condição diferente, espiritual, em Cristo Jesus, se entrarmos nele, em Sua palavra, através do arrependimento, o perdão para os nossos pecados, e assim proceder segundo a palavra de Deus, cumprir os requisitos da palavra de Deus. O Senhor Jesus disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Guardar os mandamentos, a palavra de Deus em nosso coração, é a mesma condição que Deus deu a Adão quando Ele disse: não coma do fruto da árvore, porque o dia que dele comerdes, ou nele tocar, certamente morrerá. Então, estando nós mortos em delitos e pecados, onde Cristo veio e morreu por nós, então, como pelo primeiro Adão todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, mas no segundo Adão, aquele que nasceu sem pecado, que viveu a vida santa e então sofreu em sua carne a crucificação, para ali crucificar o pecado que atingiu o homem, sendo ele então o nosso substituto, e nós podermos lançar sobre ele todos os nossos pecados, ansiedades, desejos carnais, e assim receber a reversão da morte, ou seja, ter vida eterna em nosso coração. Porque até então, sem Cristo, nós estamos mortos, estamos em delitos, estamos em pecados, não importa a classe social, se é rica, se é média, se é pobre,
não importa o grau da formalidade escolar, se é doutorado, se não é, se é mesmo analfabeto, todos dependemos da graça divina. Sem Ele estamos na mesma condição de pecado, de morte, morte e separação eterna, mas nele também estamos todos na mesma condição de vida eterna. Então sabemos que nos dias que nós vivemos, bem próximo ao fim, bem próximo ao dia terrível do Senhor, quando haverá uma grande tribulação, na qual estamos bem próximo, diga-se de passagem, o mundo está em total corrupção, os homens procuram a Deus segundo os seus entendimentos, se é apresentado a verdade, ela é rejeitada, então deixando o homem na condição de ser julgado. Todos serão julgados. Oxalá possamos ser julgados nesta hora pelo tribunal de Deus. Deus falando ao seu coração, Deus falando ao nosso coração, trazer o arrependimento, o desejo de sair da condição do pecado, da condição do mundo, e estarmos libertos em Cristo Jesus. Que eu quero dizer com isto, meu irmão, minha irmã, como aqueles dois condenados ao lado do Senhor Jesus, um sendo arrogante, insultando, tentando tirar proveito, descer da cruz e ainda continuar sua vida mesquinha, de roubalheiras, de bebedices, de adultérios. Muitos querem ser curados, querem restabelecimento da vida, não quer morrer para continuar no pecado. Mas o outro, humildemente, você não, estando na mesma condição, não tem misericórdia. Nós merecemos, mas ele não. E então, humildemente, ele pediu: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então o Senhor Jesus pôde lhe dizer: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Então ter um arrependimento, uma entrega. Senhor, lembra-te de mim, tem misericórdia de mim. Sair da condição de pecado, entrando em Cristo. A oportunidade que é oferecida a todos, mas nós vivemos em uma era onde Deus disse que é o tempo da loucura, é a condição da sociedade humana. Parecem não estar, mas estão. Você vê grandes homens, sábios, intelectuais, cheios de poderes, manipulando, forjando coisas pecaminosas, legislando leis pecaminosas que apoiam o pecado, que dá força ao pecado e matando aquilo que é verdadeiro, que é moral. Isso não é uma loucura? Sim, claro que é uma loucura. Então é a condição do tempo que nós vivemos, a era que nós estamos vivendo, pois é a era de Laodiceia, e a palavra de Deus disse: como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre e cego e nu. Estar nessa condição e não saber
é um estado de loucura. Estar servindo a Deus, pensar que nada está faltando, que você tem tudo através da denominação e nem mesmo alcançou o arrependimento para o perdão dos pecados, sendo batizado em nome do Senhor Jesus, é um ato de loucura espiritual. Rejeitar o nome do Senhor para o batismo, para o perdão dos pecados. E então pode dizer: rico sou espiritualmente, tenho Cristo e não tenho alcançado. E não sabe que és um desgraçado. O que é um desgraçado? É um que não tem alcançado a graça de Deus. Miserável, que é a mesma coisa que desgraçado, vivendo um estado de miséria. Que ora nós estamos vivendo um mundo em uma mesma condição. A pessoa na condição de pecado julgando o outro, achando que ele está correto, mas ele está apenas tirando proveito. Talvez sendo um religioso, condenando os outros, enquanto o Espírito da graça, da misericórdia, então não se faz presente no coração. Oxalá tenhamos o Espírito de Cristo, aquele Espírito de graça, de misericórdia, aquele que olhando para os pecadores não ficava olhando e dizendo a eles: você é um beberrão, vai para o inferno, você é a prostituta, você vai para o inferno, você é o ladrão, você vai para o inferno. Não, ele estava olhando a condição de cada um para ajudar a sair desta condição. Então, meu desejo nesta manhã não é condenar você, mas sim o pecado que tão de perto nos rodeia. E então, ao ouvir a palavra de Deus, é Deus que nos tira desta condição. Por isso, então, Ele deixou a sua palavra para provocar em nós esta tão grande salvação, este amor divino. Então hoje, eu crendo que sou um salvo, eu quero que você esteja na mesma condição. E a condição é esta: arrepende-te de teus pecados. É a condição para a salvação de todos os homens. É o primeiro passo, é o arrependimento e então o batismo em nome do Senhor Jesus. E prosseguir a vida servindo ao Senhor dentro de sua verdadeira palavra, não de um sistema religioso. Que Deus ajude a estarmos despertados e sairmos desta condição e ajudar aquele que quer ser ajudado, estendendo-lhe as mãos de graça, de amor divino, de misericórdia, da graça de Deus que tem alcançado o nosso coração, e assim os corações serão alcançados. Deus chamando seus filhos, dando-lhe esta grande oportunidade de aproximar-se dele, para estarmos guardados com ele, nele e para ele, para louvor da sua glória e exaltação dos seus feitos maravilhosos. Que Deus te abençoe. Que assim possamos estar todos na mesma condição da graça de Deus, com a nossa vida restituída e agora então podendo voltar à glória de Deus, à presença de Deus, estabelecidos e guiados pelo grande Espírito Santo, às mãos de Deus, Deus em nós. Que assim Deus te abençoe. Querido Pai Celestial,
Abençoe cada coração, cada vida. Para isto, Senhor, manifestaste. Como um homem, desceu a condição humana para tirar o homem desta condição. E então o Senhor substituiu a cada um de nós naquela rude cruz, naquele Calvário, sofrendo afrontas, escárnios, zombarias. Foste ferido pelas chicotadas, as pancadas, ferido por aquela coroa de espinho em suas frontes ou na sua fronte. O seu sangue esvaindo através das suas pisadas. E que assim então, em suas pisaduras, na sua cavalgada, possamos pisar em cada passo do Senhor. Chegando ao Calvário, e ali crucificar então o desejo da carne, o pecado, para sermos libertos deste pecado, morrendo com o Senhor, também ressuscitando e recebendo do Teu Espírito Santo como no dia de Pentecostes. Abençoe o Teu povo, todos aqueles que desejam isto, Pai, o que tem desejado e não tem encontrado forças, que cada um possa ter força a partir de então, Pai, para estarmos nesta condição divina da vivificação da Sua graça em nossos corações. Abençoe cada vida, cada pessoa, cada irmão, cada irmã que está desejando isto agora, Pai, e juntos entregamos ao Senhor o nosso coração. E pedimos que o Senhor nos abençoe e nos guarde por toda a eternidade. No nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.